Fala, oitavo ano, tudo bom? Tá todo mundo bem? Todo mundo suave? Estamos aí começando mais uma aula para a gente finalizar finalmente a apostila 2. Conteúdo bem amarrado, porque a gente fala de um monte de país, falando do nosso continente, a gente dá atenção a muitos detalhes. E esse capítulo final ele é bem tenso, porque vai falar literalmente de tensões e conflitos. Que trocadilho ótimo. Então, pega a apostila, página é página 252, tá? 252. Ó, tá estranhando minha aparência? É porque eu troquei a lâmpada do quarto. Então a lâmpada deve estar dando uma... Deve estar parecendo diferente para vocês, tá? Sou a mesma pessoa, relaxa. Só a luz que tá diferente. Nossa, que tosco. Que seja. Mas ó, ficou bonitinho. Parece a lua. Olha só, meus lindos. Foco em mim, não foco na minha careca, tá? É meio nada a ver isso que eu falei, né? Foco em mim, na minha careca. Mas sou eu, pô. Enfim. Abriu aí o livro? Eu tô nessa bobeira para você abrir o livro. É a página 252. Tá quente aqui, tá tudo fechado, para não pegar o barulho aqui do vizinho. Então, seguinte, nessa página, a gente está começando, é só a abertura do capítulo. Capítulo 3, Tensões e Conflitos na América. Se eu fosse falar de tudo, esse vídeo ia durar umas 3 semanas. Então, eu vou buscar ser o mais sucinto, mas abordar a maior parte dos países que o livro aborda, porque estão com temas bem recentes, exceto 2020, que é o ano da mudança, né? O ano da pandemia. Deixando todo mundo maluco, ó. Fiquei cara de maluco, né? Maneiro. O que vai acontecer? Os países da América Latina enfrentam um cenário que a gente vem falando nos últimos vídeos de exploração, de dependência econômica, de influência de países mais desenvolvidos, que é um cenário não muito favorável a ter uma sociedade harmônica, bem desenvolvida. Enfim, há algumas nações mais desenvolvidas do que outras, o Brasil, enfim, a gente tem uma variação muito grande de cenários. Vamos começar com a Venezuela, que está aí no topo do ranking dos problemas atuais da América do Sul, porque a Venezuela está zoada. O que acontece com a Venezuela? Houve um presidente chamado Hugo Chávez. Ficou no poder aí num período até que considerado bem longo, de 99 a 2013, seguido. Só que, tá, legal, o pessoal gostava dele, por isso que ele ficou tanto tempo? De certo modo, sim, mas ao mesmo tempo ele mudou muito das leis da Venezuela, passando por cima do Congresso. A gente precisa do legislativo para ter aprovação das leis. Senão, isso não seria uma democracia, seria uma ditadura, definindo a lei por uma pessoa só. E é o que a Venezuela se tornou com o governo do Hugo Chávez. Uma ditadura disfarçada, pois a vontade do Hugo Chávez se tornava realidade, o que começou a gerar uma insatisfação de boa parte da população e do Congresso. Então, tensão iniciada. Um presidente que altera a legislação do seu país sem a aprovação do Congresso. Esquisito. Mas aí, algo acontece. Ele morre. Já era um coroinha bem velhinho, enfim, morreu. Poderia ser mudança, poderia ser um cenário novo, mas quem assume, Maduro, segue um padrão muito similar ao do Hugo Chávez. O que enalteceu muito cenários de possíveis corrupções dentro do governo. E isso gerou uma insatisfação populacional muito grande e de investidores. Muitas empresas começaram a sair da Venezuela, o que começou a iniciar um desemprego. Desemprego, falta de produtos, insatisfação, disputa, tensão, saques. Irmão, Venezuela está num cenário muito tenso e que vai perdurar aí por bastante tempo. Tanto que os países da América do Sul dialogam, tentam conversar com a Venezuela para tentar um acordo mais sutil. Tanto é que quando a gente falou do Mercosul, a Venezuela foi suspensa com essas atitudes do Hugo Chávez, né? Ele se apropriou de fábricas brasileiras dentro da Venezuela. Pô, nada a ver. Já era um acordo econômico com os países. Enfim, ditadura, né? Bem evidente, bem clara. Vamos passar para o segundo país para não falar muito, para não ter meia hora de filme aí, a gente não ficar tanto tempo junto, para vocês conseguirem assimilar bem. O segundo país que está na sequência é Honduras. Olha, em algum dos vídeos passados aí, quando a gente fala de América Central, eu chamei os países da América Central de repúblicas das bananas. Cara, Honduras é o pior deles.
República das Bananas é a politicagem que os Estados Unidos levanta, né? O discurso que os Estados Unidos levanta que a região da América Central é muito fácil de ser manipulada, que os governos são muito fracos. Não é à toa. O que acontece para ter uma tensão e ter conflito em Honduras? A gente está aí com Juan Orlando Hernández, nome bonito, presidente atual, com uma eleição extremamente duvidosa. Cara, isso é bizarro, porque o cara ele estava abaixo nas pesquisas. Estava aí com uma posição de 30% e o outro muito mais, passando de 45%. Passaram-se dias com os dados sumidos. Desapareceram, sumiu os dados da contagem oficial do governo. E quando volta essas pesquisas, ele está na frente. E assim, uma cara dura. A eleição acontece, ele ganha. Vários países, Estados Unidos, Brasil, Chile, reconhecem a eleição e falam, não, uma eleição legal, foi bem bonita. Palmas, o cara ganhou. Só que ninguém manda representante. Isso é muito estranho, porque normalmente nas eleições e nas posses, ou vai o presidente de um país, né, prestigiar, ou algum representante, ou um diplomata, alguma figura importante do país para presenciar a posse de um presidente que reconhece. A América reconheceu essa eleição desse cara, do Juan. Só que ninguém mandou representante. Ficou um negócio, um clima meio esquisito. E aí começou uma série de denúncias de corrupções abusivas. Por exemplo, a receita desse cara, do Juan, anual, um presidente, ganhando aí 300, eu cheguei até a anotar aqui, 351 mil reais por ano. Ah, isso é um salário de um presidente? Sim, de um país onde o PIB é muito pequenininho. O PIB de Honduras é muito pequeno. Para um presidente ganhar isso tudo, o país teria que ter muita grana. Diariamente, ele ganharia o equivalente aí a mais de 1.000. Pô, ganhar R$ 1.000 por dia? Salário maneiro, muito maneiro. Mas para um país que é muito pobre, que o PIB é pequenininho, isso é um gasto público imenso. Estou falando do presidente. Geral dentro do Congresso de Honduras tinham salários bem abusivos comparando com o PIB do país. Falar, professor, mas no Brasil também o salário dos políticos é bem elevado. Mas o nosso PIB é lá em cima. A gente tem um capital de giro, um dinheiro. A gente arrecada muitos impostos. A nossa população é muito maior. Então a gente consegue custear isso, apesar de ser muito caro. Gostaria que não fosse. Mas é uma diferença econômica muito grande quando você compara um país onde a economia é muito pequena e o salário do político é gigante, revelando muita corrupção. Então, população, rua, insatisfação, fuga da galera indo para Guatemala, indo para o México, tentando buscar os Estados Unidos de maneira ilegal, uma insatisfação com o governo de Honduras, tá? Honduras passou, Chile, ó. O problema que o livro está abordando é recente, porque Chile tem um monte de problema durante a segunda metade do século XX. Ditaduras, o Pinochet, o maluco. Mas vamos focar no problema que está na apostila para a gente não viajar tanta coisa. É muita informação para uma coisa só. Então, até vocês estiverem anotando no caderno de vocês o que a gente está abordando, pausa aí e fala, pô, Chile, Honduras, Venezuela. Não volta em muita coisa não, tá? Foca no que eu estou abordando, porque daí a gente vai ter um direcionamento mais legalzinho. Então, em 2019, algo aconteceu no Chile que deixou a galera muito satisfeita. A gente tem o presidente, né, o Sebastián, que aumentou o valor de passagens, o valor de conta d'água, conta de luz, vários tributos para a população de maneira abusiva, assim, inesperada, que não estava dentro do acordo da Constituição, o que gerou uma insatisfação. E estudantes pra caramba na rua, quebra-quebra, manifestação, vários conflitos que foram gerados por uma insatisfação da população com os aumentos abusivos. E quem liderou isso, que é bem legal, é um grupo de estudantes. Começou com a partir dos estudantes que são bem prejudicados com o aumento de passagem, né? Então, e o que aqueceu muito esse conflito no Chile? Do ano passado para esse ano, ainda tá rolando essa tensão. Um amigo meu estava no Chile numa época de manifestações, ele mandou um vídeo da galera correndo, quebrando as coisas. Ele, caraca, eu tô vendo isso aqui, a gente estava conversando disso ainda há pouco. A proposta do Sebastián para ele entrar na liderança e ganhar a eleição é que ele ia ajudar muito a educação.
que a educação seria o carro-chefe dele, que os estudantes teriam uma vez durante o governo. E nada aconteceu. Se um cara promete pra caramba uma coisa, quando começa o seu governo ele não move nada, pra logo de cara já fala, cara, eu não falei que ia ter educação? Satisfação da população, começa a aumentar valor, motiva a população, tensão, conflito acontece, né? Então, estudantes boladinhos, bem legal. Bolívia. Cara, Bolívia a gente tem vários problemas com o narcotráfico. Só que o problema que a gente vai abordar aqui um pouquinho é a relação de poder. Porque o Evo Morales, que governou aí de 2006 a 2019, ele é um cara tribal, é nitidamente uma pessoa boliviana, nacionalista, que pregou muito o desenvolvimento dos operários, da qualidade de vida da população. Só que no final das suas eleições começaram denúncias de fraudes em eleições, de compra de votos, de voto de cabresto, coisa que a gente estuda no Brasil há um tempão, e que acontece na Bolívia. Ele renunciou no passado. E até agora não tem representante oficial. Botaram a Jeanine Áñez, acho que é esse o nome dela, Jeanine Áñez, que é a presidente interina. Ela tá lá, ocupando o lugar de presidência, mas o governo tá uma bagunça, porque ninguém sabe quando que vai ter a próxima eleição. A propósito seria em agosto, mas com a pandemia, Bolívia está sem literalmente uma presidência real desde 2019. Se em agosto tiver eleição, acredito que tenha, porque eles estão desesperados para definir isso logo, a gente vai poder ver se vai ter um apaziguamento, porque só está em tensão, não tem muito conflito. Teve os conflitos das manifestações, mas nada muito pesado, nada muito sério que gere mortes, enfim. Só tensão pela falta de um posicionamento político, porque o cara foi bem... durante o começo da sua campanha, no começo do seu mandato, Evo Morales. Depois deu enfim, muita denúncia de corrupção também, desvio de verbas, padrão de países latinos. Cuba. Cara, Cuba é legal porque é o país que virou comunista na América Latina. Que durante a Guerra Fria tendeu à União Soviética. Sim. Então, o que eu gosto de pensar? Que as crises atuais que estão em Cuba, porque eu posso falar lá da Revolução, de Guevara, maneiro, não chegando junto o longo período que Fidel Castro ficou no poder, gerando o problema atual. O problema atual é a consequência da deficiência do sistema socialista comunista adotado no período da Guerra Fria. Porque enquanto o embargo político que os Estados Unidos criou para Cuba se manter isolada, só mantendo contato com a União Soviética lá do outro lado do mundo, atrasou plenamente o país, estagnado. Depois desse fim da Guerra Fria, 1990, 91, Cuba começa a melhorar a sua relação principalmente com a Europa, começa a retomar laços, mas o embargo continuava, porque ainda mantinha uma postura socialista. Só que aí, o que acontece com Cuba hoje? Cuba são dois mundos. Tem balneários, hotéis, resorts milionários nas praias paradisíacas de Cuba, onde a qualidade de vida está lá em cima. Lindos hotéis, aquelas piscinas maravilhosas, aquelas cabanas, né, dentro d'água, top. Mas dentro da ilha, no meio de Cuba, muitas cidades onde a população passa muita fome, não tem acesso a um produto de bens de consumo, pois ainda está relacionado a uma oferta estatal, uma oferta que o sistema socialista implementa, tudo oferecido pelo governo. Isso gera um cenário muito ambíguo na ilha. Áreas bem desenvolvidas que se desenvolveram a partir de um capitalismo turístico, enquanto a população não tem acesso a isso, né? Por isso que muita gente ainda levanta... Cuba é um país que falta muita coisa? Pô, saúde é maravilhosa, educação, acessibilidade plena da população. Mas o consumismo em Cuba é muito ruim, tá? Principalmente para as cidades do interior. Me perdi aqui. Colômbia. Colômbia é cocaína, narcotráfico. Cartel de Medellín. Meu irmão, até hoje o narcotráfico é o problema principal da Colômbia, associado à desigualdade social
gerada pela exploração dos grandes cartéis de tráfico de drogas. Só que o lance é o seguinte, Cuba tem um movimento revolucionário, nacionalista, louco, chamado as Farc, formado em 1964, que sempre lutou por uma nacionalização do país, por reconhecimento do tráfico de drogas, enfim, várias teses estranhas. E são as Farc o principal movimento de conflito na Colômbia. Só que eles nunca conseguiram, de fato, alguma chance de tomar o poder. Então, país, Colômbia, é um grupo de terroristas nacionalistas que fizeram muito barulho por bastante tempo. E que ainda fazem, só que agora de maneira mais paz e amor. As Farc em 2016 assinou um tratado de cessar-fogo, de não ter mais ataques, de não ter mais conflitos, de não manter mais um conflito armado com o governo. E tem buscado um lance mais político, uma atitude mais relacionada à legalidade, tá? Deixa eu me perder aqui, porque quando eu vou falando eu vou me empolgando. Vamos fechar com 3 países. Estados Unidos, tem conflito? Tem. A gente encontra vários problemas dentro dos Estados Unidos associados à etnia, enfim, criminalidade, racismo, conflitos gerados por mentes meio complicadas, aquela galera que vai dentro das escolas, dentro dos museus, largar o aço na população, né? Assassinos em série. São conflitos mais pontuais. Você não vê um movimento revolucionário dentro dos Estados Unidos. Historicamente, a gente pode pensar na Ku Klux Klan, que ainda está atuando nesse problema do racismo nos Estados Unidos. Homofobia, texano, enfim, tem uma galera que tem ainda ranços sociais que são resultado de uma mentalidade muito retrógrada, como qualquer lugar do mundo. Mas como os Estados Unidos é um país em muita evidência, esses conflitos ficam muito à mercê de uma mídia globalizada. Estados Unidos. Tudo que acontece lá, a galera do mundo todo fica sabendo, né? Maior influência cultural do mundo. Então, tem conflito. Canadá. País amor, meu irmão. O Canadá é um país muito tranquilaço. A gente nem cogita pensar em conflito que seja de âmbito de conhecimento global. Tu fala, mas tem um assassinato aqui, tem um crime ali. Tem, mas não é um movimento reconhecido, tá? Como ataques terroristas nos Estados Unidos, como cartéis de tráficos na América Latina, como no México, um dos países mais violentos da América Latina, onde o narcotráfico e o contrabando de pessoas, mercadorias, bomba, é um cenário muito conflituoso, né? Brasil, reticências. O que temos de conflitos aqui? Muita coisa, né, gente? A gente pode falar de conflitos indígenas por posse de terra, combatendo os agropecuários, os pecuaristas, os latifundiários. A gente pode falar do conflito gerado dentro das zonas urbanas pela falta de planejamento. Aí pode associar favelização, narcotráfico, violência, assalto. Irmão, conflito de fronteira com o narcotráfico também. A gente tem um monte de conflito. Podemos pontuar no território inteiro? Tem umas áreas mais tranquilas e outras nem tanto. Então, o município do Rio de Janeiro está lá no ranking de problemas sociais, de tensões e conflitos no Brasil. A gente tem algumas cidades como Brasilândia, que é bem violenta. Osasco, em São Paulo, já foi muito pior, hoje está menos complicado, mas ainda uma região complexa de se passar. Então, esse conflito é bem visível na questão social urbana do Brasil. Beleza? Então, vou fechando aqui, 18 minutos, 19, vou fazer um outro vídeo para essa mesma aula sobre as questões do livro, para a gente fechar de vez a apostila 12, tá? Paz e amor, minha galera, beijo no coração, e é nóis.